Cara, isso que eu vou falar para vocês agora aqui foi uma coisa que aconteceu nesse cantinho aqui da França durante aquela merda da Revolução Francesa, que foi tão feio, mas tão feio, mais um pouquinho, mas tão feio que a própria Revolução Francesa escondeu você. Quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Você sabia? Pois é. Você sabia? Cara, isso foi tão feio, tão feio, tão feio, que eu vou contar pra vocês essa história agora, que é conhecida como a Guerra de Vendéia, ou Vendeia. Vender. Depende aí de como que você vai interpretar, como será a sua pronúncia. Ó, se eu aumentar mais um pouquinho, olha lá. Vendéia. Tá lá, beleza. O que aconteceu aqui em Vendéia? Cara, isso é tão feio, que nem os revolucionários fizeram assim, eles falaram, putz, melhor a gente varrer isso pra debaixo do tapete, ficou ruim demais. O que aconteceu aqui? Essa Guerra da Vendéia foi um dos conflitos mais sangrentos e trágicos da Revolução Francesa. Ocorreu ali entre 1793 e 1796 e foi marcada por uma penca de massacres contra a população civil, tá? Atrocidades tremendas, tá? E, naturalmente, ocultação. E essa guerra já demonstrava naquele tempo, né, o lado obscuro da Revolução, que prometia liberdade, igualdade, fraternidade, e só entregou morte e destruição. Isso porque o lema, isso até nisso os livros e as escolas mentem. Porque qual é o lema da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Errado. Não era isso. A frase está cortada. Falta o finalzinho. O lema era Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Ou seja, ou você aceita a liberdade que eu quero dar, fraternidade que eu inventei, a igualdade que eu tirei de algum orifício, ou eu vou te matar. O lema da Revolução era esse. E esse cantinho ali da Vendéia era um canto extremamente católico, monarquista. E os revolucionários chegaram lá, meu amigo. Bom, a Revolução Francesa, assim, para dar um contexto, né? Iniciada ali em 1789, estava fazendo várias mudanças sociais, políticas, religiosas. A Igreja Católica sofreu severas repressões no seu código, suas propriedades, suas igrejas, no rito, uma bagunça completa, né, que a Revolução fez. As propriedades eclesiásticas foram todas confiscadas. Os clérigos foram obrigados a jurar lealdade não ao Papa, não à Bíblia, não a Deus, mas ao Código Civil do Clero, uma lei que eles inventaram lá, onde até o padre tinha que ser eleito, né? E a insatisfação culminou ali em 1793, ali em Vendéia, justamente com a galera local, era muito católica, monarquista, né? E acabaram começando pequenos atritos, pequenos conflitos, e a coisa foi escalando, que os vendenses, que era o pessoal lá de Vendéia, que são os vendenses, eles organizaram uma pequena defesa local, que foi chamada do Exército Católico Real, para defender as famílias, para defender
as terras que os revolucionários passavam matando, roubando, estuprando. Eles começaram a fazer uma segurança local, né? Fazendo seu pequeno exército local, tá? Ali defendendo patrimônio, pessoas, vida, fé, tradição. A resposta do governo revolucionário foi brutal. Generais ali republicanos, vários generais, criaram o que eles chamavam de colunas infernais. Quem não acredita que a guerra é espiritual, né? Eles criaram as colunas infernais, cujo objetivo era exterminar qualquer pessoa. Aldeias inteiras foram queimadas, né? Tem quadros aqui, ó, das batalhas, né? Aldeias inteiras foram queimadas, os seus habitantes, incluindo mulheres, idosos, crianças, eram todos executados na hora. Na cidade de Nantes, o comandante revolucionário que estava lá, o Jean-Baptiste Carrier, criou um grupo chamado dos Nóiades, os noiados, né? Igual os caras de Cracolândia, os Nóiades. E eles fizeram execuções em massa por afogamento no rio Lore. Os prisioneiros eram mortos assim. Quem era preso, depois eles botavam, eu vou mostrar um quadro que tem aqui, num barquinho lá, amarrava todo mundo, afundava um barco com todo mundo dentro, afogava o pessoal no rio, tá? A estimativa histórica de mortos só nessa regiãozinha é entre 170 mil e 300 mil. Liberté, Igualité e 300 mil mortos a sangue frio, tá? Os horrores ali nessa guerra da Vendée foram deliberadamente ocultados. Olha que beleza. A cabeça de uma mulher na ponta de uma lança, cheio de cadáver ali no chão, e o cara escrevendo com sangue, fraternité. Revolução Francesa. Nós vimos na abertura da Olimpíada, até hoje, os caras veneram esta merda. Então, depois que o negócio ficou feio demais, a própria Revolução, né? E isso acontece até hoje, tá? O melhor livro que existe sobre o caso foi feito por um professor francês da atualidade, que o cara não consegue trabalho mais em lugar nenhum. É um tema proibido na própria academia, tá? O que eles fizeram? Começaram depois ali a ocultar, foram 5 guerras, 5 incursões ali na região, começaram a ocultar, destruir documento. Você não podia manchar a imagem da Revolução. Não podia manchar a imagem da Revolução, né? E o massacre foi minimizado e escondido aí deliberadamente nos livros de história, mas amplamente estudado e reconhecido em outras partes do mundo, incluindo no bloco soviético, onde o Lenin se inspirou nessas políticas, nos movimentos, como a coisa foi feita, para repetir na repressão aos camponeses. O Lenin se inspirou em Vendéia. A controvérsia até hoje continua. Na França não pode discutir. A revolução é sacrossanta, né? Você não pode discutir. Existem consequências para quem se ousar falar desse ponto. Você fala da Revolução Francesa inteira, decapitação, tal, e vem ideia. Não. Melhor a gente não falar sobre isso, deixa pra lá, isso não vai ser bom para você. Até hoje, tá?
E a discussão que tem no exterior, principalmente ali na Inglaterra, é se o termo genocídio é adequado ou não, tá? Como ocorreu num contexto que a gente poderia chamar de uma guerra civil, tem autor que fala, não foi genocídio porque estava ali numa guerra civil e tal. E outros falam, não, cara, era perseguição sistemática, deliberada ao povo daquela região por razões religiosas, políticas. Foi genocídio, sim. Se você caracterizar como a revolução como chefe do Estado, aí não é genocídio, é democídio, que é o Estado matando a própria população em tempo de paz. A França ali não estava fazendo guerra com outro país, isso está dentro do próprio território. Então a Guerra da Vendéia é um testemunho sombrio das atrocidades cometidas ali na Revolução Francesa. As vítimas dessa tragédia merecem ser lembradas, tá? Não como números, mas como seres humanos que pagaram um preço máximo por resistir a uma tirania demoníaca. Que te entregava, como todo bom revolucionário, as belas frases, né? Os belos motes ali de liberdade, igualdade, fraternidade, esse tipo de coisa, e escondendo ali os piores horrores, como até hoje fazem. Vocês estão vendo o Chaves, vocês estão vendo o Maduro aí na televisão falando, né, pro povo, né, como que a Marina Corina Machado é malvadona, terrorista, né, antidemocrática. A gente viu aí Xandaré e Nove Dedos falando a mesma coisa. Xandaré, Nove Dedos, Dino, todo mundo falando a mesma coisa dos patriotas, né? Terroristas, antidemocráticos, abolição violenta do Estado democrático de direito, esse tipo de coisa. E você vê que na história tudo se repete. O revolucionário está sempre assim. As suas... Peraí. As suas atrocidades estão sempre embaladas em frases belíssimas, né? Quando você abre aquela frase, dentro tem uma atrocidade, tá? Terrível, 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 terrível. Colunas infernais, execuções sumárias, destruição de propriedade, violência principalmente contra mulheres, crianças, né? Afogada, enforcada, decapitada, estuprada. Daí a imagem que melhor representa, né? Tem outros quadros também do conflito. Todos os quadros que você encontra sobre o caso são sempre assim, mostrando cadáveres para tudo quanto é lado. Matança, cadáver, negócio assim. Todo quadro que você encontra que represente a guerra é isso, tá? Não muda. Tem uma outra imagem aqui que é das execuções ali, afogando o pessoal dentro de água ali, ó, dentro do rio. O pessoal querendo respirar e os caras empurrando com uma madeira para baixo pro cara se afogar. Com a mão amarrada, o cara tava com a mão amarrada, então ali mulheres, crianças, os caras executavam as pessoas assim. Todo o quadro que você encontra da Guerra da Vendéia, em plena Revolução Francesa, que a gente nunca ouviu falar, porque foi feio demais, cara. Foi muito feio, tá? Muito, 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 muito feio. Beleza? Aí me perguntaram aqui sobre livros. Eu vou mostrar pra vocês. Pô, em português, cara, tem muito pouca coisa. Tem um romance que conta muito disso. Tá ali o Submundo Hacker do Palhaço. Aqui, ó. Esse livro aqui é uma boa sugestão. Esse aqui eu tenho. O que é isso, meu filho? Não foi isso que eu cliquei? Esse livro aqui, ó. É isso.
Vem ideia 1793, Uma Família de Bandidos. É um romance, mas que conta muito do que aconteceu ali, tá? Tem esse aí em língua portuguesa. Só tem mais um outro. Cadê? É esse aqui, do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo, o nome do livro é 93. E ele traz na capa justamente aquela imagem que a gente estava mostrando do massacre ali na rua, da população cercada num beco e os caras matando igual barata.